Esse é o capítulo 4 do livro Diferentes Histórias com a Mesma Origem, a história da Eulália Carniato Cittadin, filha de André Agassi Carniato e Elisa Inocente Carniato. Em meados do ano de 2015, conversando com meu neto Ângelo, meu primeiro neto e filho do meu filho André, combinamos de escrever um diário. Naquele mesmo dia ele começou a escrever e eu, no entanto, escrevo de vez em quando. Apenas o que considero mais relevante. Recebi um convite do meu irmão caçula, Antônio, o qual escreve sua história no capítulo 1 também deste livro. E aqui estou eu, contando a vocês uma pequena parte da minha vida. Espero que gostem, que consigam se conectar com o passado de vocês e assim sintam-se motivados a deixar registrada a história de vocês também. Meu nome é Eulália Carniato Cittadin, sou casada com Oswaldo Cittadin e dessa união nasceram nossos 3 filhos. Fantine, em memória, 1980, André, 1981 e Marcela, a qual também escreve sua história neste mesmo livro, no capítulo 5, 1983. Sou a 7ª filha de meus pais, André Agassi Carniato e Elisa Inocente Carniato. Depois de mim, minha mãe teve mais 4 filhos. Me recordo muito bem do nascimento dos 3 últimos. Somos 11 irmãos, incluindo um aborto. O Jaime é o mais velho. A Maria, a qual também escreve sua história neste mesmo livro, no capítulo 6. O Luiz, o Paulo, José, Eulália, eu, Terezinha, Lurdinha, Marileia e o Antônio. Fecho os olhos e consigo me transportar às diversas cenas no passado, coisas da minha infância que a minha mãe me conta. Eu nasci em 5 de março de 1960 na localidade de Rio América, pertencente a Ursanga, Santa Catarina. Morei ali por 2 anos. Meu pai comprou um terreno no município de Treviso, na localidade de São Vítor, no Rio Manim. E até hoje o terreno pertence à nossa família. Quando nos mudamos para lá, eu estava com apenas 2 anos de idade. Lá ficamos apenas 4 anos, o que para mim parece ter sido muito tempo. Posso dizer que seguramente que foram os anos mais felizes da minha vida. Falo por mim, pelas minhas doces lembranças, pois segundo minha mãe foram anos bem difíceis, até ajeitar e organizar toda a casa. Quando tudo estava devidamente no lugar, plantação em dia, as pastagens para os gados e a colheita pronta, meu pai resolveu voltar para a localidade de Rio América. Como eu era muito criança, só percebi o lado bom das coisas, no tempo em que morávamos no Costão. Assim chamávamos nossa casa, por ficar bem próximo da serra. O rio que faz divisa com o nosso terreno só nos traz boas recordações. Tanto que o Rio Manim até hoje é frequentado por muitos banhistas no verão. Chegando no terreno de longe se avistava a casa, com coqueiros ao redor, muitos pés de ameixas e amoras, e no belo jardim rosas e outras espécies de flores cultivadas pela minha mãe. Nossa casa era grande, com uma varanda que pegava toda a frente da casa, e nas laterais havia um pé de videira que subia no pilar, e conseguimos colher as uvas sem sair da varanda. Quando se formavam os temporais, o Rio Manim enchia muito rápido. As águas que desciam da serra faziam com que o rio rolasse pedras e derrubasse árvores e assim modificava as paisagens. Na casa onde morávamos era possível ouvir o barulho das pedras sendo carregadas pelas águas. Quando o temporal e a chuva passavam, gostávamos de ir bem perto do rio para ver a fúria das águas carregando os troncos e os galhos das árvores. Ficávamos muito impressionados e nos amedrontava, mas ao mesmo tempo era muito emocionante. Para chegar nas plantações íamos de carro de boi. Havia um trecho íngreme com muitos pedregulhos e os bois iam mais rápido e para que eles fossem mais devagar, eu e meus irmãos falávamos "Cava boi" repetidamente. Era uma forma de tentar acalmá-los. E não é que isso dava certo? Nas descidas nossas vozes saíam trêmulas. Nos divertimos muito tentando entender o que os demais irmãos estavam falando. Certa vez meu pai e minha mãe estavam limpando, capinando, uma roça de cana.
Eu queria chupar uma cana e meu pai tinha um canivete em formato de pigueça, foice com ponta arredondada e cabo curto para o corte de capim. E me deu para que eu pudesse retirar a casca da cana. Acabei fazendo um corte profundo na mão e saiu muito sangue. Comecei a chorar. Meu pai gostava de brincar e, fazendo chacota, ficou rindo e dizendo para mim que era para eu me cuidar, que podia sair as tripas através do corte. Minha mãe o repreendeu dizendo: ela já está com medo e você ainda fala nisso? Minha mãe rasgou um pedaço de roupa e enrolou sobre o corte. Imediatamente o sangue estancou. O corte ficou protegido e logo sarou. Não fiquei com problemas de movimentação em minhas mãos, mas fiquei com uma enorme cicatriz. Muitas brincadeiras no pasto, vegetação no qual se alimenta o gado ou extensão de terreno onde o gado é deixado para se alimentar. Isto é o pasto. Muitas mesmo. Determinada vez meu irmão Luiz, carinhosamente, como todos chamam da família por Didi, pegou uma cobra d'água pelo rabo e ficava girando como se fosse um ioiô, sem medo algum. Fazíamos até pescaria noturna. Em uma noite, quando estava voltando para casa, foi esquecido uma blusa pendurada num moeirão, que é um tronco de madeira cravada na terra, para se poder fazer as cercas. E um dos meus irmãos, ao olhar para trás, e como estava muito escuro e não existia iluminação, viu que a blusa balançava. Parecia um vulto, e isso se tornou uma forma de assustar os menores, falando que era alma assombrada. Crianças ingênuas, sem maldade, tudo levávamos na brincadeira.